Olá pessoal, nós estamos de volta aí para vermos mais um pouquinho de geografia e a parte lá sobre conhecimentos do IBGE, agora corrigindo aí uma série de questões para você. O objetivo, nós já dissemos lá atrás, né? É a gente consolidar esse conhecimento para que a gente possa fazer uma excelente prova. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na nossa próxima questão, questão de número 7. Confere comigo. A questão aí é uma questão de 2013 para a Prefeitura de São Paulo e ela nos mostra lá uma pirâmide etária. Observe que nós havíamos dito para você que pirâmide etária me mostra lá a composição etária, portanto de idade, e de gênero de uma dada população. Por convenção, né, os homens ficam do lado esquerdo e as mulheres do lado direito. Nós sabemos também que nós temos aqui uma régua graduada. Essa régua aqui está mostrando o percentual de população, em termos percentuais, embora nós possamos ter aqui também em termos de quantidade numérica, em termos de milhões de habitantes. Tanto faz, a identificação será absolutamente a mesma. Você se recorda também que o IBGE define que a população de 0 a 19 anos é a população jovem, que a população de 20 até 59 anos é a população adulta e que a população de 60 anos ou mais é considerada a população idosa. Dito isso, é importante a gente lembrar também que a população jovem forma a base da nossa pirâmide. Se nós olharmos aqui na lateral, nós verificaremos, né, que é essa população aqui, que forma lá a base da nossa pirâmide, que é a população jovem. Observe que essa base está sofrendo um estreitamento. Bom, se eu tenho então que a base da pirâmide é a população de 0 a 19 anos e que essa base está sofrendo um estreitamento, isso significa de maneira muito clara que eu estou observando uma queda na taxa de fecundidade, número médio de vezes em que as mulheres em idade reprodutiva engravidam, e queda na taxa de natalidade, no número de nascimentos de crianças nascidas vivas em relação à população absoluta. Por um outro lado, eu quero lembrar para você que as causas da taxa de fecundidade e natalidade menores estão relacionadas basicamente ao surgimento, ao uso, à massificação dos métodos contraceptivos, portanto, anticoncepcionais de uma forma geral, como pílula anticoncepcional, camisinha masculina e feminina, dispositivo intrauterino, vasectomia, ligadura das tubas uterinas e por aí vai. Ao mesmo tempo, eu tenho a entrada da mulher no mercado de trabalho. Num país, infelizmente, machista como o nosso, o cuidado com a casa, com a prole, com as crianças e o cuidado com a carreira acaba tomando uma grande parte do tempo da mulher. A tendência, então, é de que essa mulher queira ter menos filhos. Por um outro lado, a entrada da mulher no mercado de trabalho, ela acaba adiando a sua gravidez. E como nós sabemos que a partir dos 40 anos a fertilidade feminina cai, né, brutalmente, significa dizer que ela teria aí um espaço temporal até os 40 anos para poder estabelecer uma relação e buscar ter filhos. Adiando a natalidade, ela tem menor probabilidade de ter um número maior de filhos. Ao mesmo tempo que nós temos a urbanização. No meio urbano, o custo de vida tende a ser maior do que no meio rural. E, por um outro lado, o tamanho dos imóveis encolhe. Se o tamanho dos imóveis encolhe e o custo de vida é maior, a tendência é que no meio urbano nós venhamos a ter menos filhos. Finalmente, é importante você lembrar que, embora muito aquém daquilo que nós desejamos, a saúde e a educação é muito melhor do que já fora no passado. E com isso, me permite ter planejamento familiar. Resultado, há uma tendência de encurtamento da base da pirâmide. Mas, ao mesmo tempo,
você observa que a população de 20 até 59 anos formam o corpo da nossa pirâmide. População de 20 até a população de 59 anos é a população adulta, que forma lá o corpo da nossa pirâmide. Observe que o corpo vem passando por um alargamento. Isso significa dizer que o país está passando por uma transição demográfica, saindo de um país jovem para um país de adultos. Observe também que o ápice dessa pirâmide, população, né, com 60 anos ou mais, tudo bem, aqui o ápice, está se alargando, o que significa dizer que a expectativa de vida é cada vez maior, a longevidade, o número médio de anos que uma pessoa vive ao nascer em um determinado país está aumentando. Dito isso, significa dizer que no momento atual eu posso diminuir o gasto com a população jovem, por exemplo, com saúde, né, e vacinação de crianças e gestantes, a questão do mercado de trabalho e da educação. Óbvio que nós não estamos dizendo que esses setores devam ser negligenciados. Não é isso. É que com uma tendência a um menor número de jovens, a tendência é de que os gastos com saúde da criança e da gestante, educação, preparação para o mercado de trabalho, tendam a se reduzir no momento futuro. Ao mesmo tempo em que eu ainda não tenho uma população idosa extremamente grande, porque a população idosa grande significa maior gasto na área de saúde e cuidado dos idosos, mas também reflete uma mudança da política pública com acessibilidade e uma preocupação na área de previdência social, porque esses idosos irão necessariamente para a aposentadoria. Observe, então, que a maioria da população está na faixa etária adulta. E é isso que a demografia chama de bônus demográfico. Pessoal, o que é o bônus demográfico? É quando eu posso, né, reduzir os gastos com a população jovem e ainda não tenho um gasto muito elevado com a população idosa. Portanto, o grupo que nós chamamos de inativos, aqui a população jovem e a população idosa, né, estão numa condição em que eu posso reduzir o gasto aqui e ainda não tenho um gasto muito elevado aqui. Resultado, a maioria da população formando a PEA, a população economicamente ativa, população adulta, tende a gerar emprego e renda. É isso que nós chamamos de bônus demográfico. Todos os países desenvolvidos se apropriaram desse bônus demográfico para promoverem um rápido desenvolvimento socioeconômico. No Brasil, essa janela de bônus demográfico se abriu por volta dos anos 2000, começará a se fechar em volta de 2030. Então, o Brasil teria até 2030 para tentar dar um salto de desenvolvimento socioeconômico, aproveitando que os gastos com a população idosa ainda não são suficientemente elevados. Ok? A questão, então, diz assim, né? Ela mostra já para a gente a pirâmide etária e pergunta o seguinte. Vamos apagar aqui. A questão nos pergunta assim, com relação à pirâmide etária da cidade de São Paulo, é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A. Identifica uma cidade em que mais da metade da população é migrante, ou seja, vindo de outras regiões brasileiras. Pessoal, pirâmide etária me permite identificar a composição etária e de gênero, e não a origem dessa população. Portanto, eu não tenho como afirmar que a maioria da população, a partir do gráfico apresentado de pirâmide etária,
é uma população migrante vinda de outras regiões. Não é possível, né, saber isso pelo gráfico. Portanto, a letra A é falsa. Vejamos a letra B. Mostra a divisão social existente, pois a base é formada por crianças das camadas mais pobres da população. Primeiro, pirâmide etária não me permite saber o grau de desigualdade socioeconômica de um país. E mais, a base da pirâmide, como o corpo e o ápice, é formado tanto de pessoas abastadas quanto de população pauperizada, pobre. Eu não tenho como definir que a base da pirâmide é formada somente por população pobre. Portanto, a alternativa B é falsa. Vamos para a próxima. Destaca o elevado número de habitantes na cidade e a necessidade urgente de ampliar a infraestrutura médico-hospitalar. Pessoal, pela pirâmide etária, eu não tenho como afirmar que a maioria da população é urbana. Eu sei que a maioria da população hoje habitam as cidades, mas essa informação não pode ser obtida de uma pirâmide etária, porque a pirâmide etária não dá a localização da população, e sim a sua composição de idade e de gênero, masculino ou feminino. Portanto, a alternativa C é falsa. Vejamos a próxima. Enfatiza a grande proporção de população idosa, representando cerca de 40% dos habitantes da cidade. A gente observou que o ápice da pirâmide, população com 60 anos ou mais, está se alargando. Porém, nós podemos observar lá na pirâmide que a maioria da população está na faixa adulta e que a população idosa nem passa perto de ser 40% da população daquela pirâmide etária. Portanto, a alternativa é falsa. Correto então, pessoal? Letra E caracteriza uma população em fase de redução da taxa de natalidade e de processo de envelhecimento, encurtamento da base da pirâmide e alargamento do ápice dessa mesma pirâmide. Gabarito, então, a nossa letra E. Ok? Vamos para a nossa oitava questão? Então vamos lá, pessoal. A nossa oitava questão, né, traz para a gente, de novo, uma pirâmide etária. Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar corretamente. Então, a questão nos afirma assim, né? A comparação das pirâmides etárias da população brasileira entre 1978 e 2006, então aqui 78, aqui pirâmide de 2006. Tem como principal conclusão, observa pessoal, a pirâmide de 78 tem uma base larga, portanto tem uma grande parte da população jovem, taxa de natalidade elevada, taxa de fecundidade elevada, crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, alta, positiva. Observe, né, que o meio da pirâmide, o corpo da pirâmide, população adulta, é médio em relação ao ápice e à base. Quando nós olhamos o ápice, ele é estreito, o que mostra, né, baixa expectativa de vida, baixa longevidade. O que mudou, né, de 78 para 2006? Primeiro... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial.
Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que é aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.